O sol ainda nem havia rompido totalmente o horizonte quando Laura puxou o portão pesado da oficina. O cheiro de graxa misturado ao de café requentado parecia o mesmo de sempre, mas naquele dia havia algo diferente no ar, um silêncio de julgamento. Os olhares dos colegas acostumados a zombar seguiam cada passo dela como se sua presença fosse um erro que se repetia todas as manhãs. Rogério, o chefe, já estava ali, encostado no balcão, copo de café na mão e um sorriso torto nos lábios. Ele observava Laura ajeitar o macacão, prender o cabelo e calçar as luvas com a mesma precisão de quem conhecia cada parafuso daquele chão. Não é trabalho para mulher, Laura. Já te falei isso 1000 vezes. A voz dele ecoou alta, cortando o som dos motores ao fundo. Alguns riram. Outros fingiram não ouvir. Mas o comentário ficou suspenso no ar, denso, cruel. Laura não respondeu. Apenas respirou fundo. Sabia que discutir não mudaria nada. O preconceito dele era antigo, nascido em tempos onde mulheres como ela eram apenas sombra. Mas o que Rogério não sabia é que, dentro daquele silêncio, crescia algo mais forte: a coragem. Enquanto os outros falavam sobre futebol e apostavam quem desmontaria o motor mais rápido, Laura já tinha as mãos mergulhadas no óleo. O motor em questão era um monstro metálico, um caminhão que havia parado de funcionar há dias. Nenhum dos mecânicos conseguira resolver o problema. E ainda assim lá estava ela, disposta a tentar. Theo, o aprendiz, se aproximou devagar. "Posso ajudar, dona Laura?" Ela sorriu de leve. "Pode sim. Segura a lanterna e me passa a chave 14. Rogério deu uma gargalhada seca ao fundo. "Vai sujar as mãos de novo, é? Isso aí pesa mais que você, menina." Dessa vez, Laura levantou o rosto, suja de graxa, os olhos firmes, e respondeu apenas com o olhar. Um olhar que dizia: "Espere e veja." E então, o som da primeira engrenagem girando encheu o ar. O barulho dos motores parecia mais alto naquela manhã, como se a própria oficina tentasse abafar as vozes que sussurravam pelas costas de Laura. Ela sabia o que diziam. Sempre soube. Desde o primeiro dia em que pisou ali, o único par de botas pequenas em meio a dezenas de passos pesados, ela era o alvo fácil de piadas e olhares enviesados. Enquanto ajustava o torque da chave inglesa, sentiu a sombra de Rogério se aproximar novamente. "Deixa esse motor aí, Laura. Já te falei para cuidar da limpeza e das peças pequenas. Isso aqui é para homem." Ela continuou em silêncio. O som do ferro sendo girado era a única resposta que ele merecia. Mas Rogério não gostava de silêncio, ainda mais quando vinha de uma mulher. "Tá me ignorando agora, é?" Ele provocou, dando um passo à frente. Os outros mecânicos começaram a rir, alguns fingindo estar ocupados, outros parando para ver o que aconteceria. Laura respirou fundo. O suor escorria pela testa. "Não tô ignorando, seu Rogério. Tô trabalhando. Igual todo mundo aqui." A oficina se calou por um instante. Até o rádio antigo no canto pareceu perder o sinal. Rogério franziu o senho, mas antes que respondesse, Theo apareceu de novo segurando uma peça enferrujada. "Dona Laura, essa aqui não encaixa em lugar nenhum." Ela pegou a peça, analisou e percebeu na hora. Tinham trocado uma das válvulas do motor de propósito. A sabotagem era evidente. Era a velha estratégia, fazer a mulher errar para depois rir. Laura olhou ao redor. Os risos abafados confirmaram sua suspeita. Mas ao invés de se desesperar, ela ajeitou os óculos, limpou as mãos no pano e respondeu com calma: "Tudo bem, vamos começar de novo." Theo arregalou os olhos. Mas eles trocaram de propósito. Ela colocou a mão no ombro dele e disse baixo, para que só ele ouvisse: "Quem faz o que é certo não precisa gritar, Theo. O tempo mostra quem é quem." Enquanto os outros voltavam às suas tarefas rindo, Laura desmontou o motor peça por peça. E ali, entre o cheiro de óleo e o ferro quente, algo começou a mudar. O jeito com que ela mexia nas peças era quase cirúrgico. Havia delicadeza e precisão. Em menos de uma hora,
O que antes parecia um amontoado de metal começou a se reorganizar. O barulho seco de uma engrenagem encaixando ecoou, e até os mais céticos pararam para olhar. Rogério cruzou os braços, tentando disfarçar a inquietação. Tá perdendo tempo. Esse caminhão não liga nem com reza. Laura, ainda ajoelhada, olhou para ele e disse com um leve sorriso: Não precisa rezar, só precisa entender o que ele quer dizer. Theo segurou o fôlego. Ela girou a chave. O motor tossiu 1, 2 vezes e ligou. O som tomou conta da oficina, vibrando nas paredes, fazendo vibrar o chão e, principalmente, o ego de Rogério. Alguns mecânicos bateram palmas discretas, outros fingiram não ver. Mas todos sabiam o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha feito o impossível. Rogério por dentro queimava. E foi ali que ele tomou uma decisão silenciosa, a de não deixar aquela mulher humilhá-lo de novo. E o que viria a seguir seria ainda mais cruel. A notícia se espalhou rápido. Em poucas horas toda a oficina comentava o feito de Laura. O caminhão que ninguém conseguira consertar havia voltado à estrada. E foi ela, a mecânica mulher, quem o ressuscitou com as próprias mãos. Mas para Rogério, aquele som de motor funcionando não era música. Era uma afronta. No dia seguinte, quando Laura chegou, encontrou o ambiente diferente. As risadas eram abafadas, os olhares mais calculados. No centro da oficina, Rogério conversava com 2 homens engravatados, e entre eles estava Henrique, o dono da empresa. Henrique era um homem de poucos sorrisos, mas olhar atento. Tinha vindo de outra filial para avaliar a produtividade da equipe. O tipo de visita que deixava todos tensos. Assim que viu Laura, Rogério forçou um sorriso. Ah, chegou a nossa estrela. Disse alto o bastante para todos ouvirem. Alguns riram sem graça. O pessoal aqui anda falando que você fez milagre naquele motor, pois hoje vamos ver se é verdade. Laura olhou para ele com calma. Já conhecia o tom. Henrique, curioso, virou-se para ela. Você é a mecânica responsável por aquele concerto? Impressionante. Poucos aqui teriam coragem de tentar. Só fiz meu trabalho, senhor. Respondeu ela humilde, limpando as mãos no pano. Rogério interrompeu. Então o senhor vai gostar disso, tenho um teste. Vamos ver se o milagre se repete. Henrique arqueou a sobrancelha. Teste? Sim, o motor de um dos caminhões novos está falhando há dias. Quero ver se a Laura consegue resolver, já que se diz tão capaz. O silêncio se espalhou. Laura entendeu o jogo. Era uma armadilha, e de 2 faces. Se recusasse, seria covarde. Se aceitasse e falhasse, seria humilhada. Ela respirou fundo. Tudo bem. Me mostre o motor. Henrique observou com atenção. Rogério a conduziu até o caminhão. Um modelo moderno, cheio de sensores, fios e módulos eletrônicos. Diferente de tudo que ela havia consertado antes. Ele sabia que seria difícil. Sabia que as chances dela errar eram altas. E era exatamente o que queria. Laura se abaixou, abriu o capô e começou a analisar. Enquanto isso, Rogério caminhava de um lado para o outro, teatral. Pessoal, fiquem de olho. Hoje a gente vai ver se talento substitui força e experiência. Theo se aproximou tenso. Dona Laura, ele fez isso para te derrubar. Ela sussurrou sem olhar para ele. Então é aqui que eu vou ficar de pé. Minutos se passaram. O motor parecia intacto, mas não respondia. O suor começou a escorrer. As risadas discretas voltaram. Rogério aproveitou a tensão e se inclinou próximo a Henrique. Viu, doutor? É por isso que esse tipo de função não é para mulher. Mas antes que terminasse a frase, Laura levantou. Achei o problema. Ela apontou para uma peça interna, mal instalada. Não é o motor. É o sistema de injeção. Colocaram o modelo errado. Rogério empalideceu. Henrique se aproximou, impressionado. Você tem certeza? Absoluta. Isso aqui não é falha de uso. É erro de quem montou.
Henrique ordenou que verificassem. E poucos minutos depois, a confirmação veio. Laura estava certa. O motor voltou a funcionar perfeitamente. Os aplausos vieram tímidos, mas sinceros. Rogério, por outro lado, sentiu o chão sumir. E dentro dele, algo se quebrou. O orgulho. Mas ao invés de reconhecer, decidiu que faria o impossível. Transformar a vitória dela em vergonha. E assim, começou a planejar o próximo golpe. Um que não teria nada a ver com motores, mas com dignidade. Nos dias que se seguiram, o clima na oficina mudou. Alguns começaram a olhar para Laura com respeito, outros com inveja. Mas acima de todos havia Rogério. O homem que não suportava ver uma mulher ocupar o espaço que ele considerava seu por direito. A cada risada que ouvia ao fundo, a cada comentário sobre a mecânica que acertou de novo, o rancor crescia como ferrugem em ferro molhado. Era uma sexta-feira abafada quando o golpe veio. Henrique havia saído para visitar uma filial e Rogério viu sua chance. "Pessoal, junta todo mundo aqui!" gritou batendo as mãos cobertas de graxa. Os mecânicos se aproximaram curiosos. Laura, concentrada em um concerto, limpou as mãos e se virou. "A nossa estrela vai ensinar pra gente como é que faz, não é, Laura?" disse ele com ironia. "Se for pra ensinar, ensino sim", respondeu ela, sem ironia, sem medo. Ele riu, mas havia algo cruel em seu olhar. "Então explica pra gente, como é que uma mulher que não tem força consegue desmontar um motor desses? Ou será que tem alguém por trás fazendo o serviço pesado pra você?" As palavras ecoaram como marteladas. Alguns riram nervosos, outros desviaram o olhar. Theo, pálido, deu um passo à frente, mas Laura levantou a mão pedindo silêncio. O rosto dela estava sereno, mas os olhos ardiam. Ela olhou para Rogério, não como quem enfrenta, mas como quem vê o vazio de um homem que se perdeu dentro do próprio orgulho. "Sabe, seu Rogério, força é o que a gente tem quando o mundo diz que não dá mais. E é isso que eu uso todos os dias para estar aqui." A oficina ficou muda, mas Rogério não parou. "Ah, então é filosofia agora? Escuta aqui, Laura. Você tá nesse emprego por pena. E se o patrão te mantém, é porque ele gosta de ver mulher suja de graxa. Deve ser o fetiche dele." O silêncio virou pedra. O ar ficou denso. O comentário atravessou o chão como uma lâmina invisível. Laura não respondeu. Por fora, estava firme. Por dentro, o coração batia rápido, o orgulho se misturando à dor. Theo apertou os punhos. "O senhor passou dos limites." Gritou, mas foi ignorado. Rogério sorriu vitorioso, achando que tinha vencido. Mas o que ele não sabia é que em cada palavra dita ali, estava cavando a própria derrota. Porque naquele mesmo instante alguém ouvia. Um som discreto, metálico. O portão da oficina se abrindo. Era Henrique. Ele havia voltado antes do previsto. E tinha escutado tudo. Sem dizer nada, ficou ali, observando. Viu Laura em silêncio. Viu Rogério de peito estufado. E entendeu o que realmente estava acontecendo. Laura se abaixou, respirou fundo e voltou ao trabalho. O gesto simples, de continuar, foi mais forte do que qualquer resposta. Porque enquanto Rogério falava alto, ela fazia. E a verdade, quando é silenciosa, tem um poder que humilha o orgulho. A tarde caiu pesada, com o sol se escondendo atrás da fumaça que subia da forja. O barulho das máquinas continuava, mas havia um silêncio estranho no ar. Um silêncio que parecia pesar sobre todos. Rogério andava de um lado para o outro, convencido de que o assunto tinha morrido ali. Mas no fundo da oficina, o olhar de Henrique o seguia como uma sombra paciente. Laura continuava seu trabalho. Cada movimento era uma escolha. Não gritar, não se vitimizar, não se dobrar. Era assim que ela sempre foi. Aprendendo a suportar o peso das coisas que o mundo achava que ela não conseguiria carregar. Quando o expediente terminou, ela estava sozinha, limpando as mãos com o mesmo pano gasto. Foi então que ouviu passos se aproximando.
Henrique parou ao lado dela, sem dizer nada por alguns segundos. Você conserta motores como quem entende o coração deles. Ele disse, observando o caminhão que funcionava suavemente no canto. Laura, surpresa, sorriu de leve. Máquinas não mentem, senhor. Quando algo está errado, elas mostram. Gente é que disfarça. Henrique cruzou os braços, pensativo. Eu ouvi o que aconteceu hoje. Ela parou. O pano congelou nas mãos. Eu imaginei. E por que não respondeu nada? Laura respirou fundo. O som distante de um motor ecoou lá fora, como se desse ritmo à resposta que vinha de dentro dela. Foi porque eu já perdi muito tempo tentando provar o que sou para quem não quer enxergar. Prefiro gastar minha força consertando o que ainda tem conserto. Henrique ficou em silêncio. Aquilo o desarmou. Havia algo na voz dela, uma mistura de cansaço e nobreza, como quem aprendeu a transformar humilhação em aprendizado. Ele olhou para o chão por um instante e então disse: Amanhã, quero que venha mais cedo. Tenho um trabalho especial para você. Laura o encarou, sem entender. Especial? Sim, um caminhão que ninguém conseguiu fazer andar. E quero que seja você a tentar. Ela hesitou. Mas o senhor viu o que aconteceu hoje. O pessoal vai ver o que é competência. O resto eu resolvo. Henrique saiu, deixando atrás de si o cheiro de diesel e a promessa de mudança. Laura ficou parada por alguns segundos. Sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas segurou. Não era hora de chorar. Era hora de preparar as mãos e a alma. No fundo do galpão, o motor velho esperava. Era o mesmo tipo de desafio que ela enfrentava todos os dias. Coisas quebradas que o mundo já tinha desistido de consertar. E ali, sozinha, ela olhou para o motor e sussurrou: Você e eu, hein? Vamos provar que ainda dá para recomeçar. O motor imóvel parecia responder no silêncio, mas do lado de fora, o destino já se movia, porque o plano de Henrique não era apenas sobre máquinas, era sobre justiça. O sol ainda nem tinha tocado o telhado de zinco quando Laura chegou à oficina. O ar da manhã trazia cheiro de graxa e de desafio. Henrique já estava lá, encostado em um dos caminhões, observando o pátio vazio com aquele olhar de quem pensa longe. Bom dia, senhor, disse ela, ajustando o macacão azul. Bom dia, Laura. Hoje vamos fazer algo diferente. Ela franziu a testa. No centro do pátio, havia um veículo enorme, enferrujado, coberto por uma lona preta. O chão ao redor ainda tinha marcas de óleo seco e pegadas de várias tentativas anteriores. Henrique fez um gesto com a cabeça. É esse o motor que ninguém conseguiu fazer funcionar. Desde o primeiro dia aqui, ninguém chegou perto sem desistir. Laura andou devagar até o veículo, levantando a lona. Por baixo, o motor parecia um gigante ferido. Peças soltas, cabos queimados, um conjunto de problemas que pareciam impossíveis de resolver. Ela respirou fundo. Não de medo, mas de respeito. Cada máquina quebrada era para ela como um coração em colapso. E todo coração, mesmo o mais cansado, podia voltar a pulsar. Henrique se aproximou. Hoje quero que você trabalhe com o time todo assistindo. Ela se virou surpresa. Assistindo? Sim, todos, inclusive Rogério. O silêncio se instalou. Laura sentiu o estômago revirar. Sabia o que isso significava. Não era um simples concerto, era um julgamento público. Senhor, eu não preciso provar nada para ninguém. Respondeu firme. Não precisa mesmo, disse Henrique com um meio sorriso. Mas às vezes a gente precisa mostrar o que o silêncio já gritou por tanto tempo. E então, um a um, os funcionários começaram a chegar. Os comentários começaram antes mesmo do relógio bater 8. Lá vem a mecânica da sorte. Hoje o milagre não vem não. Rogério disse que ela só dá sorte com motor pequeno. Laura ouviu tudo sem responder. Rogério apareceu por último com um sorriso frio e um café na mão. Pensei que você tivesse desistido. Que bom que veio. Adoro ver otimismo antes da tragédia.
Henrique observava calado. Todos prontos? Perguntou ele. Hoje a oficina inteira vai ver o que significa ter coragem. O resto é com ela. Laura ajeitou o cabelo, prendeu-o sob o boné e se abaixou diante do motor. As mãos firmes, o olhar concentrado. Ela não via os olhares nem as risadas. Só ouvia o som metálico, o leve eco dos parafusos e o ritmo da própria respiração. Minutos viraram horas. O sol subia, o suor escorria e o motor ainda não respondia. Rogério cruzou os braços, zombando. Eu avisei. Isso não é serviço para mulher. Mas Laura continuou. Porque há momentos em que desistir é o que o mundo espera, e continuar é o que muda o destino. Henrique, ao fundo, observava em silêncio absoluto. Ele não via apenas uma funcionária tentando consertar um motor. Via uma mulher refazendo o próprio destino, peça por peça, diante dos mesmos olhos que a queriam ver cair. E então, um som, fraco, rítmico, vivo. O motor tossiu, tremeu e rugiu, como um gigante acordando do sono. A oficina inteira se calou. Henrique sorriu de leve. E Rogério sentiu o sangue sumir do rosto. Mas o que ninguém sabia é que aquele momento, aquele rugido, não seria o fim da humilhação. Seria apenas o começo da revelação. O som do motor ecoou pela oficina como um trovão. Um rugido metálico firme e profundo. O som da vitória. As engrenagens giravam com precisão, cuspindo fumaça e história. Era como se aquele velho caminhão, abandonado e zombado por todos, tivesse esperado justamente por ela para voltar à vida. Por um instante ninguém se moveu. O tempo pareceu parar. Os mecânicos olhavam, incrédulos. Henrique cruzou os braços, observando a cena com um orgulho que tentava disfarçar. Mas foi Rogério quem quebrou o silêncio. Calma aí, isso não prova nada, gritou vermelho de raiva. Qualquer um podia ter feito isso. Aposto que alguém ajudou antes. Laura o olhou com serenidade. O senhor pode verificar cada peça. Eu comecei o serviço sozinha. O senhor viu. Mas ele não escutava. A vitória dela o feria mais do que qualquer derrota própria. Ele se aproximou do motor, fingindo examinar. Tá fácil dizer que foi você. Aposto que alguém te ensinou. Ou foi o patrão que mandou te ajudar para pagar de bonzinho. O veneno nas palavras não era mais sobre máquinas. Era sobre poder. Henrique deu um passo à frente. Cuidado com o que fala, Rogério. Tô dizendo o que todo mundo pensa, rebateu ele com voz firme. Essa mulher só tá aqui porque o senhor tem pena dela. Porque gosta de ver gente de macacão que chama a atenção. Um murmúrio percorreu o grupo. A tensão cortava o ar. Mas Laura, firme, não desviou o olhar. Ela deu um passo à frente, o rosto sujo de graxa, o cabelo preso, o coração em paz. Eu tô aqui porque trabalhei. Porque aprendi com a vida o que ninguém quis me ensinar. E se o senhor acha que isso é sorte, então que bom que a vida nunca me poupou do esforço. Henrique observava em silêncio, mas dentro dele algo crescia. Uma mistura de admiração e revolta contida. Rogério riu alto tentando manter o controle da situação, mas ao se virar, tropeçou num detalhe. Um papel preso sob o motor. Uma folha de anotações técnicas. Laura o pegou e entregou ao chefe. Isso é o relatório de falhas que eu fiz ontem, antes de começar. Está tudo aí. O que identifiquei, o que troquei e o que refiz. O senhor pode confirmar. Henrique olhou para o papel e percebeu algo. Um detalhe que mudava tudo. No canto da página, o registro de manutenção antiga, com a assinatura de Rogério, e ao lado, um erro grosseiro. Um ajuste feito com a medida errada, o mesmo que vinha causando o travamento do motor há semanas. O silêncio caiu como pedra. Henrique ergueu o olhar lentamente. Foi você quem mexeu nesse motor antes, não foi, Rogério? Ele empalideceu. Tentou se explicar, mas a voz falhou. Laura o encarou, sem raiva, sem vingança. Apenas com a calma de quem sabe que a verdade,
Cedo ou tarde, sempre se levanta. Acho que a conversa termina aqui, disse Henrique. E dessa vez quem cala não é quem tem medo. É quem não precisa mais provar nada. Rogério ficou imóvel, derrotado diante do próprio erro. E enquanto os outros voltavam ao trabalho, o motor continuava rugindo, como se contasse em voz metálica a lição que todos precisavam ouvir. Respeito não se exige com gritos, se conquista com resultados. O rugido do motor ainda ecoava como um cântico de liberdade. Henrique permanecia imóvel com o papel nas mãos, o erro de Rogério ali, claro como o dia. Aquela folha não era apenas uma prova técnica. Era o testemunho de uma verdade que muitos se recusavam a enxergar. A competência de quem nunca teve espaço para errar. Os outros mecânicos observavam, desconfortáveis. Alguns desviavam o olhar. Outros sussurravam, arrependidos do que tinham dito mais cedo. Mas o som do motor, constante e firme, não deixava espaço para desculpas. Henrique ergueu o papel e falou com voz serena, mas carregada de autoridade. Sabe o que é o mais curioso, Rogério? Eu pedi para Laura consertar esse motor exatamente porque sabia que você tinha mexido nele. O ar pareceu sair da sala. Rogério congelou. Henrique continuou. Eu já tinha notado as inconsistências, só precisava ver até onde o seu ego iria para negar. Um murmúrio percorreu o grupo. Henrique olhou ao redor. E para todos vocês que riram, que duvidaram, aprendam uma coisa. Talento não tem gênero, respeito não é favor. E trabalho bom é aquele que fala por si. Laura abaixou a cabeça emocionada. As palavras ecoavam como bálsamo, mas também como justiça tardia. Henrique deu alguns passos e parou diante dela. Laura, você está sendo promovida. A partir de hoje, é a nova responsável técnica da oficina. Quero você liderando a equipe. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os olhares se cruzaram. Rogério empalideceu. Laura ficou sem ar por um instante. Mas, senhor, sem mas. Você ganhou isso com as próprias mãos. Ela sentiu o chão se mover sob os pés. Por dentro, o coração batia com força, mas não era orgulho. Era alívio. Anos de invisibilidade se dissolviam naquele instante. Rogério tentou reagir. Isso é um absurdo. Ela não tem formação para chefiar ninguém. Henrique o encarou firme. Não se preocupe, Rogério. Você vai ter tempo para estudar isso em casa. Está suspenso até segunda ordem. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Laura, ainda em silêncio, olhou para o motor funcionando e depois para as próprias mãos. Era como se, pela primeira vez, o mundo inteiro tivesse parado para ouvir o som da sua verdade. Henrique virou-se para sair, mas antes disse algo que ficou gravado na memória de todos. Hoje, quem ensinou a oficina inteira não foi um chefe. Foi uma mulher que entendeu que o trabalho não precisa provar força, só precisa mostrar valor. E por um instante, o vento que passava pela porta aberta pareceu levar embora o velho eco dos preconceitos. Lá fora, o sol brilhava diferente. E dentro de Laura, algo renascia, a certeza de que nenhuma humilhação é maior do que a coragem de continuar. Os dias seguintes na oficina pareciam diferentes. O ar pesado de antes havia se dissipado, mas em seu lugar havia um silêncio curioso, aquele tipo de silêncio que antecede a mudança. Laura agora ocupava o escritório pequeno ao lado da janela que dava para o pátio. Era a mesma janela onde, por tantos dias, ela fora observada e julgada. Agora, era dali que ela via os outros trabalhando. Alguns ainda desconfiados, outros discretamente admirados. Henrique passava por lá todas as manhãs. Como está o time novo, chefe? Brincava ele com um leve sorriso. Laura respondia com humildade. Trabalhando, senhor, como sempre. Mas o que ninguém via era o quanto ela lutava para equilibrar firmeza e empatia. Sabia que um título não apagava feridas. Sabia que muitos, mesmo em silêncio, ainda achavam que aquela promoção era um favor. E foi por isso que,
Em vez de impor autoridade, Laura decidiu ensinar pelo exemplo. Naquela semana, chegou um lote de veículos do exército, blindados, enormes, cheios de sistemas complexos. Henrique entregou a responsabilidade a ela. São seus agora. Mostre ao time como se faz. E foi exatamente o que ela fez. Em vez de se fechar no escritório, Laura desceu ao chão da oficina, arregaçou as mangas, sujou as mãos e chamou todos para trabalhar juntos. Hoje, ninguém é chefe, ninguém é aprendiz. Todo mundo vai aprender com o erro e ensinar o que sabe. A frase soou simples, mas algo mudou. Até os que zombavam dela começaram a olhar com outro tipo de respeito. O que nasce quando a verdade deixa de ser dita e passa a ser vivida. Rogério, suspenso, voltou alguns dias depois. Olhou de longe, sem coragem de se aproximar. Henrique o chamou discretamente. Ela pediu para você voltar, sabia? Ela o quê? Perguntou ele confuso. Disse que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive quem a feriu. Disse que perdão não é esquecer, é não deixar o erro guiar o futuro. Rogério abaixou a cabeça. Nunca ninguém o tinha desarmado com tanta calma. E pela primeira vez, ele viu grandeza não na força, mas na serenidade. Naquela tarde, enquanto o sol atravessava o vidro da oficina, Laura ensinava um dos aprendizes a calibrar o torque de uma válvula. O motor girava, leve, obediente. Rogério observava, e uma frase lhe escapou quase sem perceber. Ela faz o barulho da oficina parecer música. Henrique, ao ouvir, apenas sorriu, porque era isso o que todos ali no fundo começavam a sentir. Laura não havia apenas consertado um motor, havia reparado a alma do lugar. E quando o dia terminou, ela ficou sozinha por um instante, olhando suas mãos ainda sujas de graxa e lágrimas discretas nos olhos. Pela primeira vez, não sentia o peso da luta. Sentia leveza, aquela que só existe quando a dor deixa de ser ferida e vira propósito. O tempo passou. O som dos motores já não parecia ruído. Era como uma canção que embalava o cotidiano da oficina. Laura caminhava entre as máquinas com a calma de quem aprendeu que liderança é, acima de tudo, presença. Os homens que antes riam agora a chamavam de chefe, mas com o respeito que nasce do reconhecimento. Henrique observava tudo de longe, orgulhoso. Sabia que algo maior que uma promoção havia acontecido ali. Aquela mulher não só consertara motores, ela havia ajustado a engrenagem invisível que move o coração das pessoas. Certa tarde, uma jovem apareceu na oficina procurando emprego. Olhos firmes, mãos calejadas, a mesma mistura de medo e coragem que Laura conhecia bem. Henrique olhou para Laura e ela apenas sorriu. Deixa comigo, eu cuido dela. Enquanto a nova funcionária observava, Laura tirou o anel de vedação de um motor e mostrou o encaixe perfeito. Tá vendo? Às vezes o mundo tenta te dizer que você não serve para encaixar em lugar nenhum, mas é porque o lugar ainda não foi preparado para você. A jovem sorriu, com lágrimas disfarçadas. E ali, naquele gesto simples, a roda da história girava de novo. Agora, em outro coração. Mais tarde, quando todos foram embora, Laura ficou sozinha. Sentou-se no mesmo banco onde meses atrás havia chorado em silêncio. Olhou para o horizonte e sentiu a alma tranquila. O vento trouxe o cheiro de graxa misturado ao perfume das flores que cresciam no muro de fora. Um contraste que parecia falar com ela. Obrigada, Deus, sussurrou. Por me ensinar que quando o mundo fecha as portas, às vezes é pra gente aprender a construir as próprias. O sol se despedia, pintando a oficina de dourado. Henrique passou pela porta e antes de sair disse: Laura, o que você fez aqui não tem manual. Ela sorriu. Nem precisa, senhor. Coração entende sem ler. E o barulho do motor ao fundo, constante e firme, soou como uma batida de fé. Lembrando que a verdadeira força não está no grito, mas na constância de quem segue, mesmo cansado. Naquele instante, a câmera invisível do tempo se afastava lentamente. Mostrava Laura limpando as mãos, apagando as luzes,
e saindo em direção ao pôr do sol. Nenhum troféu, nenhuma glória, nenhum prêmio. Apenas paz. E a certeza de que o respeito conquistado com verdade nunca se perde. E como se o universo respondesse, o último frame do filme espiritual dessa história diria em silêncio: não era sobre consertar motores, era sobre consertar o que o mundo quebrou dentro das pessoas. Na manhã seguinte, a oficina parecia outra. Não havia cartazes de respeito nas paredes, nem discursos bonitos. Mas o silêncio dizia mais do que qualquer reunião. Os olhares eram diferentes. Os mesmos homens que antes desviavam o rosto agora a cumprimentavam com um simples bom dia. E isso para Laura valia mais do que aplausos. Henrique, o dono da oficina, observava tudo sem alarde. Sabia que ali havia acontecido algo maior que uma troca de peças. Havia acontecido um ajuste de consciência. E o mais bonito é que ninguém precisou perder para que isso acontecesse. Todos ganharam. No final da tarde, enquanto revisava o motor de um caminhão antigo, Laura viu algo que a fez sorrir. Pedro, o mesmo mecânico que antes a havia desafiado, estava ensinando o novo estagiário a montar o sistema de freio, e repetia as mesmas palavras que ela havia dito semanas antes. Calma, o segredo é ter paciência. Força sem cuidado quebra tudo. Laura parou por um instante. Não era orgulho o que sentia. Era gratidão. Ela entendeu que o que havia mudado não eram apenas os outros, mas também ela. Antes, queria provar que era capaz. Agora, queria apenas fazer o que amava. Ao final do expediente, Henrique se aproximou com uma pasta. Dentro, estava um crachá novo. A partir de hoje você é nossa supervisora técnica, disse ele. Laura olhou o crachá por alguns segundos, depois olhou para o chefe e respondeu: obrigada, mas o verdadeiro título eu ganhei ontem. Henrique franziu o senho. E qual foi? Respeito. Eles sorriram. E, sem perceber, aquele pequeno diálogo se tornou o resumo da história. Um crachá pode ser tirado, mas o respeito conquistado nunca se perde. Naquela noite, Laura voltou para casa cansada, mas leve. O cheiro de graxa ainda impregnava suas mãos, mas agora era um cheiro que trazia orgulho. Ela olhou para as ferramentas sobre a mesa e lembrou do primeiro dia, quando todos disseram que aquele lugar não era para ela. Agora, aquele lugar tinha o nome dela em cada detalhe. E talvez seja isso que Deus faz com quem não desiste. Ele transforma o chão que te humilhou no mesmo chão, onde você será lembrado com honra. O motor voltou a roncar lá fora, e no fundo, Laura sabia. Não era o som do trabalho, era o som da superação. Alguns dias depois, uma empresa grande enviou um caminhão quebrado para o conserto. Era um caso difícil. Ninguém da equipe queria assumir a responsabilidade. O motor não pegava há meses, os sensores não respondiam e a eletrônica parecia um labirinto impossível. Henrique olhou para o grupo e perguntou: quem se arrisca? Todos se entreolharam, até que Pedro, o mesmo mecânico que antes duvidara de Laura, disse: ela consegue. Laura levantou os olhos. Não era mais uma provocação, era confiança. O silêncio tomou conta da oficina. Henrique apenas assentiu, e ela foi até o veículo. Passou a mão sobre o capô, respirou fundo e começou a desmontar. Cada peça parecia uma lembrança, cada parafuso, uma história. Enquanto trabalhava, os outros observavam. Ela não falava muito, apenas deixava que o som das ferramentas respondesse. O barulho do ferro, o estalo do óleo, o clique exato de um encaixe perfeito. Era como se a oficina tivesse voltado a ter alma. Horas se passaram. Quando o motor finalmente rugiu, um som grave e limpo encheu o ar. Foi como se todo o galpão respirasse junto com ela. Henrique se aproximou e disse: Laura, você conseguiu o que ninguém conseguiu em 6 meses. Ela sorriu. Não é o motor, chefe. Às vezes o que está travado não é a máquina, é o medo. Pedro limpou as mãos sujas e comentou: e a gente achava que era só força.
Laura olhou para ele e respondeu: "Força sem fé é só barulho." Todos riram, mas no fundo, sabiam que aquela frase ia ficar. E foi assim que ela conquistou algo maior que um cargo. Conquistou o coração de quem antes duvidava. A mulher que um dia foi humilhada na frente de todos, agora era referência e inspiração. Os novatos chegavam e perguntavam por ela. Os clientes queriam que ela revisasse seus carros. E até o antigo chefe, Henrique, começou a chamá-la de engenheira, com respeito e admiração. A oficina nunca mais foi a mesma, porque um exemplo verdadeiro muda mais que 1000 discursos. Os meses passaram. O nome de Laura começou a circular além dos muros da oficina. Revistas locais queriam entrevistar a mulher que virou símbolo de coragem. Mas ela sempre recusava. "Não quero fama, só quero respeito." E de certa forma, ela já tinha o que sempre sonhou: dignidade. Um dia, no fim de tarde, o mesmo chefe que um dia a havia humilhado voltou à oficina. Henrique estava mais velho, mais calado, com um olhar que misturava arrependimento e orgulho. Ele esperou que todos saíssem e, sozinho, se aproximou dela. "Sabe, Laura, aquele dia em que eu gritei que não era trabalho para mulher." Ele parou por um instante como quem engole a vergonha. "Foi o dia em que eu mais aprendi na vida." Laura largou a ferramenta, olhou para ele e respondeu com calma: "O senhor não foi o único a aprender. Eu também precisei aprender a me ouvir e acreditar, mesmo quando ninguém acreditava." Henrique assentiu, emocionado. "Se eu pudesse voltar atrás..." "Não precisa." Ela interrompeu com um sorriso. "Porque o respeito que o senhor me negou lá atrás, hoje eu ganhei sozinha." Ele estendeu a mão e ela apertou, sem raiva, sem orgulho, apenas com paz. Naquele aperto de mãos cabiam 2 histórias. A de um homem que precisou ver para entender, e a de uma mulher que precisou suportar para vencer. No dia seguinte, Laura chegou cedo como sempre. O sol entrava pelas frestas da oficina e o som dos motores parecia mais leve. Ela olhou para suas ferramentas e sorriu. Cada arranhão nelas contava um pedaço de sua caminhada. E era bonito ver como até o ferro pode mudar quando é usado com amor. Enquanto apertava o último parafuso, pensou nas mulheres que viriam depois dela, nas que ainda ouviriam as mesmas palavras que um dia a machucaram. "Não é trabalho para mulher." E ela desejou que cada uma delas tivesse força para responder sem gritar, sem se vingar, sem desistir. Que tivessem a coragem de provar com atitudes o que o mundo insiste em negar com palavras. Porque o tempo mostra o que a voz não precisa dizer. E quando uma mulher permanece de pé onde foi mandada sair, ela muda não só o lugar, muda a história inteira. No fundo, Laura sabia que Deus havia escrito aquela história com propósito. Não para humilhar, mas para ensinar. Não para provar que ela era forte, mas para mostrar que o respeito é uma semente, e quando plantada com paciência, floresce até no chão mais duro. O motor do caminhão rugiu uma última vez, forte e limpo. E naquele som havia mais do que mecânica. Havia liberdade. A liberdade de ser quem é, sem precisar pedir permissão. Nunca deixe que te convençam de que você não pode. O que é seu, ninguém toma. E o respeito, esse, você conquista quando se recusa a abaixar a cabeça.